Olá, gente! A gente está começando o UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O UFMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os resultados do Inter UFMG, a principal competição das atléticas da universidade, que começou neste fim de semana. A gente vai falar também das notícias do CTE, o Centro de Treinamento Esportivo ligado ao UFMG, e de alguns projetos de extensão da universidade que estão com inscrições abertas para discentes, servidores, entre outras pessoas que tenham interesse nos projetos da UFMG. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimiero, que já me apresentei. Vou pedir para a Malu se apresentar, por favor, Malu. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, jornalismo 5º período e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, JP. Oi, gente, eu sou o JP, eu tô no 7º período de jornalismo e eu sou bolsista do Coletivo Marta também. Então vamos começar com os resultados do fim de semana do Inter UFMG, né, JP? JP foi até o céu, não é isso? Estava lá presencialmente em loco, conferindo alguns dos jogos, assim, porque aconteceram muitos jogos, então é meio impossível você conseguir acompanhar tudo. Sim. Mas assim, aconteceram todas as modalidades de quadra coletivas aconteceram nesse final de semana, do dia 29 e 30, lá no céu. Aconteceram futsal, a gente teve handball, a gente teve basquete e vôlei, tanto no feminino quanto no masculino. E agora a gente vai trazer alguns destaques, assim, porque a gente teve alguns placares muito elásticos e que chamaram a atenção de todo mundo. No futsal feminino, a Efeto atropelou a Taurus, que é a Atlética de Veterinária e Aquacultura, por 9-0. O Direito venceu por 5-1 a Medusa, um placar também bem elástico aí. No futsal masculino, a Efeto também, que vale a gente dizer, é a atual campeã do Inter UFMG. O nome da Atlética da Efeto é Hércules, né? Ganharam lá em 2023. Venceu a LEB, que é a Atlética de Letras, ECI, Belas Artes e Música, por 7-1. Então aí, todo dia um 7-1 diferente, né? O novo 7-1. Sacanagem. Tá difícil pra gente. O ISEX, também no futsal masculino, o ISEX superou a AFO, que é a Atlética de Odontologia, com um placar de 5-0. E no handball masculino, a Fafiche, atual campeã da Copa União, de handball e também no geral, dominou a Atlética da Saúde e fechou o jogo em 25-9 bolas. Então, assim, um placar muito elástico, demonstrou bastante diferença entre as duas equipes, assim. Acabou que esse eu tava lá acompanhando em loco. No final ali dos últimos tempos do handball, o handball são 4 tempos, né? Acho que foi ali no 4º tempo. Teve um jogador da saúde que saiu lesionado, acabou sangrando o nariz em uma batida, e aí eles não tinham reserva, e um jogador deles acabou sendo expulso. Então eles jogaram praticamente o último quarto todo sem o jogador, mas assim, já tava uma diferença bem considerável, assim, já tava umas 12, 10 bolas de diferença. E uma novidade muito legal para quem quiser acompanhar todos os resultados aí, quiser acompanhar, saber quem tá sendo artilheiro, qual a equipe que tá em primeiro, seja na classificação geral, seja na classificação dos grupos, das modalidades, a Lau vai disponibilizar tudo isso no Instagram deles, pelo site chamado Copa Fácil, que é quase como se fosse um aplicativo que você acompanha. A gente acompanha algumas modalidades, tipo o SofaScore, alguns outros assim, Flash Score patrocina a gente aí. E tem esse Copa Fácil, que é um que eles usaram, e eles vão começar a divulgação, e lá você consegue acompanhar tudo certinho. Então acessem lá o Instagram da Lau, @LigaUFMG, e não percam nada. No próximo final de semana, dos dias... De que é? Gente, Dia 5 e 6. 5 e 6? 5 e 6. 5 e 6, sábado e domingo, a gente vai ter as modalidades de areia, que dessa vez não vão acontecer no céu. Até porque, se eu tiver errado, me corrijam, eu acho que não tem quadro de areia no céu, né? Tem, mas elas não estão em boas condições. Eu acredito que é por isso que os jogos não vão ser lá. É onde tá tendo o beach tênis, né? É onde tem o beach tênis, mas a quadra, ela tá, depois desse período de chuva, ela tava bem pesada, muito dura. Eu acredito que seja por causa disso. Seja por conta disso? É, então. E aí a gente vai ter futevôlei e vôlei nas modalidades masculino e feminino, que vão acontecer na Arena Sport Beach BH,
que é no bairro Renascença, que aqui não é tão longe da UFMG não, Não, ali é bem perto de perto. Cachoeirinha, né? Sim, é bem pertinho, 10 Sentido minutos. centro, é Sim. pertinho. Então compareçam lá e acompanhem a Atlético de vocês. Muito legal. Vamos acompanhar aí as notícias, né, do Inter UFMG, que vai rolar durante todo o primeiro semestre de 2025. A gente vai falar aqui toda semana sobre os resultados, como que tá indo a competição. E você que tiver interesse também, pode acompanhar o Instagram da Lau, que é o @ligaufmg, onde eles também noticiam aí os detalhes do torneio. Vamos falar agora, Malu, um pouco das notícias do CTE. A gente teve aí, né, um evento de flag football no último final de semana, rolando lá no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, né? Sim, Carol, foi no último domingo, dia 30 de março, e foi realizado a primeira etapa do circuito de ouro do flag football. Foi aqui no CTE, né, e participaram 5 times, entre eles o BH Wolves, que tem uma parceria com o Centro de Treinamento Esportivo aqui da UFMG. Os times disputaram 4 partidas na categoria masculina e feminina. E para quem não sabe, o flag football, ele é uma versão do futebol americano sem contato físico. Os jogadores, eles têm o objetivo de marcar touchdowns, ou seja, avançar com a bola até a zona final adversária. E cada jogador possui 2 bandeiras, né, o que se traduz como flag em inglês, daí o nome, né? E essas bandeirinhas, essas faixinhas são presas na cintura. Se o time adversário puxar essa bandeira, a partida é interrompida e inicia-se um novo ciclo. O esporte ele vem ganhando cada vez mais destaque porque ele vai entrar para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e é bem popular no âmbito universitário, assim, pelo Sim. menos aqui em Minas Gerais, está ganhando notoriedade ao longo do país, e o Circuito de Ouro ele nasceu dessa necessidade de fazer com que os times de Minas Gerais eles pudessem jogar no primeiro semestre, já que o Campeonato Mineiro só ocorre no final do ano. E o Belo Horizonte Wolves é um projeto que surgiu em complemento ao projeto Touchdown do Bem, que atua desde 2018, e recentemente 4 dos seus atletas foram convocados para integrar a seleção brasileira na modalidade. E para assistir as partidas da primeira etapa desse circuito ouro de futebol, de flag football, na íntegra, é só vocês acessarem o canal do YouTube do BH Wolves. Que é youtube.com/BHWolves. Isso mesmo. Muito legal, né? Modalidade que vai estar aí nas próximas Sim. Olimpíadas. Essas modalidades que eles estão implementando, inclusive, estão ficando muito populares, né? Sim. O skate há pouco tempo, o surf, né? Tomara que dê certo também o flag football. Certo. Vamos falar também mais notícias do CTE, né? Nós tivemos um atleta que treina lá no CTE, que é o Thiago Lemes, que venceu um torneio importante do atletismo, não é isso, Malu? Sim, o Troféu Ademar, que está na sua 4ª edição. O Thiago Lemes, ele fez uma pontuação muito importante, né? Fez um tempo muito importante, 45,82 para vencer os 400 metros do torneio. E ele fez um recorde pessoal, segundo melhor tempo do Brasil em 2025. E com esse resultado, ele assumiu a 4ª colocação do ranking brasileiro para o Mundial de Revezamento. Ele é treinado pela profissional Roberta Oliveira desde 2022, ele tem 29 anos, ele treina há 10 anos no CTE e ele compete pelo Praia Clube de Uberlândia. Ele tem resultados importantes na carreira, né, como a disputa de revezamento de 400 metros durante o Mundial das Bahamas, em 2024. O desempenho da equipe garantiu o lugar nas Olimpíadas de Paris no ano passado, mas ele acabou não compondo o grupo que viajou para a França com a delegação brasileira. Mas foi por muito pouco, as expectativas é que ele esteja na próxima. Ele só tem elogios ao CTE, ele fala muito bem, sempre que é possível, ele dá entrevista falando da sala de força, da preparação, dos fisioterapeutas, que ele fala que tem um apoio muito bom. O CTE que é muito importante aqui para a comunidade universitária, para a comunidade esportiva aqui de Belo Horizonte, né? E é muito legal ver mais atletas saindo daí, né? Nas últimas Paralimpíadas a gente teve 2, né? Sim, 2 medalhistas, Sim, 2 né? medalhistas. Então é muito legal ver mais um vindo aí. Sim, o CTE que é um centro de treinamento, né, do alto rendimento, atletas aí que estão competindo, né, em torneios e, enfim, muito importantes. Vamos passar agora para algumas notícias dos projetos de extensão da universidade. A gente tem vários projetos de extensão que estão com inscrições abertas.
Um deles é o projeto de ginástica do CEL, que é coordenado pela professora Silvia Araújo. É um projeto que busca incentivar a prática esportiva dentro da comunidade acadêmica e que oferece diversas modalidades para os participantes. Esse projeto ele é exclusivo para os servidores da UFMG. A gente falou aqui na semana passada de alguns projetos que atendem, né, o público interno, público externo. Esse é um dos projetos que é voltado para os servidores. E ele tem 7 modalidades sendo oferecidas: capoeira, corrida de rua, ginástica funcional, musculação, dança e fit, hidroginástica e natação. As inscrições, elas estão abertas desde o dia 24 de janeiro, e as vagas, elas são limitadas, mas ainda tem vagas em algumas das modalidades. E o critério de seleção do projeto é a ordem de inscrição, e o processo ele é feito através de um formulário de inscrição que a gente vai compartilhar no nosso perfil do FMG Esportes no Instagram, e que aí vocês podem acessar. Quem tiver dúvidas também é possível entrar em contato com o próprio projeto através do projeto ginástica-no-cel@gmail.com. Então vamos, né, uma das oportunidades aí, né, para os servidores, né, se engajarem em algumas práticas aí esportivas. Vamos falar também de outros 2 projetos? Você pode falar um pouquinho do projeto Movimente-se, JP? Claro, claro, claro. Assim como semana passada a gente falou sobre alguns projetos de Pilates, a gente vai falar de novo aqui, mas esse é um projeto que, além das aulas de Pilates, ele fornece dança de salão, yoga, dança do ventre, entre algumas outras modalidades. Então, assim, é um projeto muito grande, um projeto muito interessante, serve para a comunidade interna e externa. As aulas geralmente acontecem ali pelas segundas, quartas, sextas e migram das 3 da tarde às 7 da noite. E para que vocês consigam conferir com maior exatidão, para saber, pô, eu quero fazer uma aula de Pilates, quero fazer uma aula de dança de salão, é só conferir no Instagram do projeto, que é @proj, _movimente, _c. Então é @proj, movimente, @c. Lá vocês vão ter muitas informações sobre todos os horários, sobre como se cadastrar. Os valores são de R$ 488 semestral, para que você consiga ter acesso a 2 aulas semanais. Então, assim, são valores muito acessíveis. Caso você tente fazer alguma aula aí de Pilates ou qualquer outra coisa, yoga, para fora da UFMG, assim, é muito mais caro do que isso. Vale lembrar que o valor ele é semestral, então você só vai precisar pagar todo começo de semestre, que é quando as aulas voltam aqui. E é isso, um projeto muito legal, um projeto muito importante. Você ali se ajuda, né? Você quer fazer alguma coisa, você também ajuda aos alunos, né, a se desenvolverem, a melhorarem como profissionais. Sim, e a gente vai movimentando também, né, a cultura esportiva da universidade, né? É importante a gente construir essa cultura mesmo através desses projetos de extensão. O último projeto que a gente traz aqui é o projeto Tênis no Céu, que coincidentemente eu sou uma das coordenadoras. É um projeto que oferece aulas de tênis, beach tênis e pickleball no Centro Esportivo Universitário. O pickleball ainda não começou, mas vai começar em breve, em abril. As quadras de pickleball estão pintadas, mas nesse momento é possível se inscrever no tênis, com níveis iniciantes e intermediários. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais detalhes, pode acessar o Instagram do projeto, que é @tênisnocéu. E é isso, gente. A gente termina por aqui essa edição do FMG Esportes. Se você quer saber mais notícias esportivas que estão acontecendo na UFMG, escuta a gente toda semana. E também segue a gente no Instagram, @UFMG Esportes. Além disso, você pode acompanhar reportagens especiais na Revista Marta, revistamarta.com. É isso. Até semana que vem. Tchau, gente.